Abra comigo Efésios capítulo 2. Vamos contextualizar a batalha espiritual. Efésios 2, verso 2. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vamos repetir isso daí? Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que está dizendo Paulo aos Efésios? No mundo natural, o mundo natural jaz no maligno. O mundo natural é governado por um principado, por um demônio, por Satanás. O mundo natural, ele é governado segundo o príncipe das potestades do ar. O espírito maligno que opera onde? Nos filhos da desobediência. Desobediência a quê? Desobediência à palavra de Deus. Todo aquele que desobedece à palavra de Deus está suscetível, dentro desse mundo natural, a estar sendo governado, liderado pelas atuações desse espírito maligno, que é considerado poder menor, ou seja, Satanás. E um poder muito, infinitamente maior do que Satanás, um poder incalculavelmente maior, se assim podemos dizer, é o poder de Deus, que atua no mundo espiritual. Por que o mundo foi entregue a esse principado, a esse príncipe das potestades do ar? Por causa do pecado de Adão. Agora, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, na verdade você não faz parte mais deste mundo natural. A sua vida não é mais deste mundo. Você não tem mais uma herança corruptível, mas uma herança incorruptível, liderada por um poder infinitamente maior, que é o poder de Deus, e por isso, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Agora, enquanto nós não entendermos isso, nós sofremos ataques, retaliações. No mundo espiritual, meu amado, natural, Satanás atua, mas Deus também atua. E quantas pessoas estão dando mais valor, mais poder às forças das trevas, às forças malignas, a toda a batalha natural. E em qualquer guerra, você precisa conhecer o seu inimigo e saber as estratégias do seu inimigo. E a igreja não tem conhecido as estratégias de Satanás. A igreja muitas vezes perece por não saber a forma que Satanás atua. Muitas vezes as pessoas estão desapercebidas da forma que Satanás está colocando fofoca, confusão, inveja, ciúmes, calúnia, difamação, enfermidades. Muitas vezes a igreja se passa desapercebida devido a não entender as estratégias de Satanás, que se levanta contra tudo e contra todos aqueles que levam o nome de cristão, ou que levam o nome de Jesus. E por isso que é essa batalha, por isso que é essa luta, esse peso que muitas vezes você sente um cansaço, uma fraqueza, um abatimento, como se algo sugasse a sua energia, como se algo sugasse as suas forças, e de repente você não fez nada, e você fala, meu Deus, que cansaço é esse? Que batalha é essa? Que falta de ar é essa? Ou isso nunca aconteceu com vocês? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Também não somos extraterrestres. Só que não pertencemos mais a este mundo. Então nós temos que entender, no mundo espiritual, Satanás, que é o poder menor, atua.
mas Deus também atua, e maior é o que está conosco, Deus Todo-Poderoso, Deus forte. Agora, em qualquer guerra, você precisa conhecer as estratégias do seu inimigo, porque enquanto você não conhece, você é vencido, enquanto você não conhece, você é derrotado, mesmo tendo Deus no teu coração, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e muitas vezes você erra por não conhecer. Por isso que a palavra de Deus fala: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que no Antigo Testamento, Oséias 4,6 traz a revelação: o meu povo, a minha igreja, tem sido destruída por falta de conhecimento. Conhecimento em todas as áreas dessa batalha espiritual, dessa luta, dessa guerra que foi travada no mundo espiritual. Volta comigo para 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Paulo, tão interessante que ele traz a evidência, 2 Coríntios 2,11, dizendo o seguinte: porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, dentro da batalha espiritual, você não pode ignorar os ardis de Satanás, você não pode ignorar as estratégias, você não pode ignorar a forma de Satanás atacar nessa batalha. Porque não desconhecemos, não ignoramos os seus ardis. Eu não desconheço os ataques de Satanás, os seus estratagemas. Ou seja, eu não desconheço a sua forma de agir. Agora volta para o verso 10 e veja: e a quem perdoastes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Para quem entendeu o texto, falta de perdão traz derrotas. Falta de perdão faz com que Satanás seja fortalecido na batalha. E aqui está uma das estratégias que Satanás tem usado. Meu amado, como o diabo tem usado esta área nos dias de hoje? Quantos que têm sido vencidos nessa batalha de Satanás por não perdoarem? Agora, perdão é uma decisão e não um sentimento. Perdão é quando você toma uma decisão, quando você decide, quando você, em sã consciência, você declara: eu quero, eu decido perdoar, perdoo. Mas o sentimento ainda continua. Claro, a marca, ela continua. Agora, quem vai trabalhar com essa ferida, com esse machucado, é o Espírito Santo de Deus. Só que ele só pode trabalhar depois de uma decisão que você fez, depois que você abriu a porta para ele trabalhar. E qual é a porta? Senhor, eu perdoo fulano de tal. Enquanto você não entender que o perdão vai abrir a porta para o Espírito Santo de Deus trabalhar, tirar toda a mágoa, todo ressentimento, toda ferida, toda machucadura, toda marca profunda que ocasionou, você vai continuar sendo vencido. E a quem perdoastes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, Satanás é fortalecido quando você, como filho de Deus, não perdoa. Agora vamos para Esdras, capítulo 4. O livro de Esdras, na verdade, é um livro que nos demonstra estratégias de batalha. O livro de Esdras é um livro, meus amados, que ele nos apresenta o mundo espiritual, tanto a batalha de Satanás, quanto a batalha divina. Ou seja, que demonstra exatamente essa posição daquilo que nós temos batalhado, daquilo que nós temos trabalhado, e você precisa estar atento. Esdras, antes de Neemias, capítulo 4. Deixa aberto aí no capítulo 4, que a gente vai voltar sempre nesse capítulo 4. Para que a gente possa se situar na história e entender o que estava acontecendo aqui em Esdras, só para você se localizar, o esquema continuava o mesmo.
Satanás continua tramando a ação para tentar impedir tudo aquilo que se relaciona à obra de Deus, ao trabalhar de Deus, ao atuar da palavra de Deus, tudo aquilo que nós temos falado, temos ministrado, temos ensinado. E essa história aqui em Esdras capítulo 4 é a ação do diabo para tentar impedir a construção do templo, para tentar impedir o projeto do Senhor. Quantas vezes Satanás se levanta para tentar impedir o projeto que Deus deu na sua vida? Para você saber com quem você está lidando e não ter medo dele, meu amado, é que nós olhamos para esse capítulo de Esdras, capítulo 4, e nós conseguimos entender um pouco das estratagemas de Satanás, ou seja, das estratégias que ele delineia, para que nós possamos saber. Esdras 4, verso 1: ouvindo, pois, os adversários de Judá é louvor, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e os chefes dos pais e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Para você saber o que Satanás faz, meu amado, essa aqui é a estratégia de Satanás, que está sendo descrita no livro de Esdras. Ou seja, ouvindo, pois, os adversários. Então, quando você está numa batalha, se prepara, porque vai ter adversário, e o adversário vai se levantar mesmo. Não fique pensando que contra você não vai se levantar adversário. Contra aquilo que você determinou, traçou, planejou, projetou, não vai ter adversidades. Vai. Você fez um plano, que o propósito é glorificar o nome do Senhor, vai se levantar adversários. Só que aqui Deus está dando as estratégias. Ouvindo, pois, os adversários, o que eles tramaram? Tramaram se aliançar com o povo de Deus, tramaram fazer alianças com o povo. Deixa o seu dedo em Esdras 4 e vá comigo para 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos, diga comigo, muitos, e há muitos adversários. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ou melhor, o que Paulo está revelando aqui? Toda vez que você tem uma porta grande, um ministério grande, um projeto grande, vai se levantar muitos adversários. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas tem muitos adversários. Meu amado, Satanás sempre vai tentar levantar adversários, sempre vai tentar colocar pessoas como adversários, jogar adversários contra você, contra os projetos, contra os planejamentos, contra a igreja, contra a família, contra a tua casa, contra a tua vida, contra os teus sonhos. Você tem que aprender a conviver com a adversidade. Muitas pessoas acham que o fato de se levantar adversários é sinal de que não estamos na vontade de Deus. Irmão, tira isso da sua cabeça, porque todo o trabalho de Paulo, ele sempre teve adversários. Todo o ministério de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, de Jesus, sempre tiveram adversidades, sempre tiveram adversários. Quantas pessoas olham para a batalha, para a luta, e se desmotivam dizendo: eu acho que não é a vontade de Deus não, está tendo tanto levante. Exatamente por estar tendo tanto levante, que é a vontade de Deus. Você acertou o alvo, você está exatamente no centro da vontade de Deus, continua firmado. Se você está tendo adversidade, se você está tendo adversários, se você está tendo resistência, continua firme, porque isso é apenas um sinal que é realmente a vontade que Deus tem para a tua vida. Se está tendo tudo fácil, não está tendo adversidade, está tendo tudo de mão beijada, as portas estão se abrindo, ninguém se levanta,
aí se preocupa. Mas se está tendo adversidade, parabéns, você está no lugar certo. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos. Paulo já alertou, não é pouco não. Há muitos adversários. Pensa que é só Sanbalate, Tobias e Gesem? Não. Há muitos adversários. O que esses adversários fizeram? Esdras 4:2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que mandou vir para cá. Deixa-nos edificar contigo, deixa-nos aliançar contigo. O adversário veio sorrateiramente, sutilmente, clamando, pedindo: nós queremos servir o mesmo Deus que vocês servem. Meu amado, uma das estratégias perversas de Satanás é propor alianças que não vêm da vontade de Deus. O diabo diz assim, atacando de fora para dentro, não vai abalar. Então ele faz aliança para colocar primeiro a pessoa dentro da aliança, para depois tentar minar de dentro para fora. É o poder do envolvimento, de minar os projetos, minar a estratégia, minar aquilo que Deus tem para a sua vida. E Deus me traz esse lugar nessa noite para te dizer: quem é que você está colocando do teu lado? Não é só num nível de igreja, não é só num nível de departamentos, não é só num nível espiritual. Com quem que você está andando na empresa, na firma, no trabalho, na escola, na faculdade? Com quem que você está se aliançando? Como Satanás não pode atacar de fora para dentro, então ele quer colocar alguém lá dentro, do teu lado, para tentar te desestruturar, para tentar te abalar, para tentar te enfraquecer. Meu amado, toma cuidado com quem que você está fazendo aliança e com quem que você está fechando negócios. Em questão da obra de Deus, quando ninguém conhecia, todo mundo reclamava, metia o pau, julgava, falava. Quando começa a crescer, começa a desenvolver, começa um crescimento, meu amado, todo mundo vem para tentar propor sociedade. Todo mundo vem para tentar se beneficiar daquilo que Deus está fazendo e do reconhecimento que Deus está dando. Enquanto você é um Zé Ninguém, ninguém nem olha para você. Mas a partir do momento que você começa a se destacar na empresa, você começa a se destacar na faculdade, você começa a se destacar no ministério, as pessoas vão querer se aliançar contigo. Toma cuidado com quem você está compartilhando os seus segredos. Toma cuidado com quem você está compartilhando as suas estratégias, o seu negócio. Toma cuidado. Quando você estava indo ruim, quando estava na dificuldade, na luta, não veio ninguém para ajudar. Mas na hora que começa a prosperar e começa a dar certo, o diabo quer pegar uma pessoa de fora, colocar dentro, criar uma credibilidade para tentar minar a bênção de Deus, de dentro para fora. Olha com quem você está se amarrando. E eu volto para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, nos diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Jugo desigual não é só crente e não crente. Jugo desigual abrange muita coisa. Numa questão de casamento, por exemplo, existem N fatores que são jugo desiguais. Cultura, ensino, poder aquisitivo, financeiro.
Jugo desigual, meu amado, são alianças desproporcionais. Não vos prendais a um jugo desigual dos infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que parte tem Cristo com Belial? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Chega alguém, você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. E você entra em aliança. E depois, é o abençoado que te derruba. Os inimigos, a estratégia do inimigo é, eles falam, eles tramam, vamos nos aliançar, criar a credibilidade, para ver a estratégia dele, para tentar miná-lo de dentro para fora. Isso é em toda linguagem. Espiritual, igreja, eclesiástica, empresa. Vigia. Os inimigos estavam vendo que não dava para lutar com os judeus, porque o Deus deles é verdadeiro, é único, é poderoso, e com esse Deus não brinca. Os inimigos estavam vendo que não dava para travar batalha com o povo judeu, porque era o povo separado por Deus, escolhido por Deus. Sabe qual foi a estratégia de Satanás? Se nós estivermos lá dentro, lá no meio deles, e olha o que eles falaram, irmãos, como vós também buscaremos ao vosso Deus, queremos servir ao vosso Deus, queremos adorar ao vosso Deus, queremos honrar ao vosso Deus. Proposta indecente de Satanás. Porque a estratégia de Satanás aqui no verso 2 de Esdras 4 é, porque se nós estivermos lá dentro com eles, nós vamos neutralizá-los. Quem você está colocando dentro da tua casa, com quem você está deixando seus filhos e suas filhas, a quem você está confidenciando os seus segredos, as suas estratégias e os planos de Deus na tua vida. Verso 3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. O povo debilitava. A resposta deles foi: olha, não dá para edificar casa para o meu Deus, eu não posso estar em aliança contigo. Para edificar casa para o meu Deus, somos nós que vamos edificar, não é vocês. Eu falei um dia desses, eu falei no Congresso de Missões, irmãos, Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Deus, Ele tem o coração do rei nas suas mãos. E Deus podia muito bem mover o coração de um empresário, incrédulo, ímpio, não crente, etc. e tal, para abençoar a obra dele. Só que Deus não faz isso. Sabe por quê? Para que o ímpio não diga: eu construí a casa daquele Deus deles. Sabe quem Deus quer usar? A igreja. Por isso que Deus quer prosperar a tua vida. Porque Deus sabe do seu coração e sabe que você lança, investe na obra e sabe que a glória vai ser para Deus e você não vai tomar para si dizendo: eu construí a casa de Deus. Não, Deus sabe da tua motivação, então Deus quer prosperar a tua vida, meu amado. Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem meios para trazer recursos para a igreja, mas meu amado, Ele é Deus que move o coração de quem Ele quer, mas nós temos que ter uma mente de prosperidade e sabermos que é nós que vamos prosperar para mantermos a obra do Senhor, para que o nome dEle seja glorificado. É a vontade dEle. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá. Sabe o que é debilitar? Desgastar. Eles foram tão insistentes, tão chatos,
que eles estavam desgastando o povo, minando as energias. Pelo dito popular, queriam vencer pelo cansaço. Propõe, insiste, minando as energias. E Deus manda te dizer, o diabo quer desgastar você. Ele quer que você tenha uma crise nervosa, porque ele investe para desgastar, para debilitar você. Debilitar a igreja, debilitar a família, debilitar o ministério, debilitar seu cônjuge, debilitar seus filhos. E meu amado, se ele conseguir fazer isto, ele te leva a fazer algo pior, entrando em desânimo, em tristeza, em perda de prazer, de alegria, etc. e tal. Quarto ponto. Todavia debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Inquietar no original era importunava-os. Se você está sendo importunado, o jogo é o seguinte: ele vem perturbando, para fazer você perder o equilíbrio emocional. E o segundo passo, perdendo o equilíbrio emocional, você perde a razão, e perdendo a razão, você faz bobagem. Quantos crentes estão sendo importunados na casa, estão sendo importunados no emprego, na empresa, estão sendo importunados no serviço? Meu amado, quantos crentes estão sendo importunados na igreja? Sabe a estratégia de Satanás? Fazer você perder a cabeça, para você não conquistar, para te paralisar, para você não andar, não caminhar, não conquistar aquilo que Deus programou para a tua vida. E para você, ao invés de escolher o espírito de Elias, escolheu o espírito de Jezabel. Então Jezabel precisa ser derrotada. Jezabel, meu amado, precisa ser confrontada. Jezabel precisa ser vencida. E para isso, você precisa saber as estratégias de Satanás para minar as forças do poder das trevas. Se continuarmos lendo o capítulo 4 em detalhes, você vai ver que o quinto passo que eles fizeram, trouxeram acusação. Ou seja, se eles não quiseram entrar em aliança, então eles começaram a acusar. Verso 6: e sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. O único acusador é Satanás. Como servo de Deus, você não tem direito de acusar o seu irmão que está no pecado, por causa da graça. A acusação, meu amado, é praga do inferno. Alguém disse, não sei quando, não sei quem é. E isso tudo é um sujeito indeterminado. E você muitas vezes para todo o seu projeto para tentar ficar se justificando, perdendo tempo com acusações infundadas, com acusações desnecessárias. Meu amado, vamos aprender com Neemias e vamos estar firmados no projeto de Deus, na visão de Deus. Toda facção e mentira bem arrumada, que até parece verdade, mas a base é mentirosa. Eles mandam chamar Neemias, chega até o rei Artaxerxes, e quando estão tentando pegar o lugar de Neemias, Neemias diz, estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso sair daqui. Sabe o que Neemias fez? Estavam tentando paralisá-lo, estavam tentando parar o ministério de Neemias, estavam tentando desviar Neemias do alvo. Neemias não deu ouvido às acusações. E Deus tem uma palavra para algumas vidas aqui. Não dê importância às calúnias que se levantaram contra o teu nome.
Não dê importância às difamações, não dê importância às acusações que se levantaram contra a tua vida. Não fique querendo se justificar, não fique querendo responder para cada calúnia, porque isso é estratégia de Satanás para fazer você perder tempo, para fazer você não observar o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando. Então não dê importância às acusações, às calúnias, a toda a facção que se levantou contra o teu nome. Deus manda te dizer: eu sou o Senhor que te justifica. Fica na posição, porque o Senhor vai honrar a sua decisão. Não perca tempo com calúnia, não perca tempo se justificando. A palavra de Deus nos diz: tolos são os que se justificam. Deixa eles falarem, porque pelas suas atitudes vai justificar quem você é. Não perca tempo com acusação infundada. A questão, amados, não é quem fala de você, o que falam de você, mas quem é que está falando. Muitas vezes tem mais valor para você do que o que a pessoa está falando. Então deixa Deus responder por você. Qual é o peso? Qual é o nível de quem está falando? Satanás faz isso para tentar tirar você do alvo, tentar paralisar a tua vida. Vamos pular lá para o verso 23. Esdras 4, 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, se fosse hoje, então depois do e-mail que receberam, Ensinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Você acha que a batalha ficou mais suave? Não. A batalha piorou. Depois você lê o capítulo 4 inteiro, você vai entender. Sabe o que significa, irmãos? A inveja, os ciúmes, a competitividade foi tanta que a conclusão dessa batalha de Esdras 4 foi que eles saíram na mão. Pancadaria. A situação foi tão grave que chegou à agressão física. Ou seja, de uma batalha espiritual pode se tornar uma batalha física. Ou seja, isso significa poder humano. Dependendo da potência que você é nas mãos de Deus, Satanás vai tentar usar de violência física contra a tua vida. Isso é o que está dizendo o capítulo 4 de Esdras. Atacar alguém fisicamente, ou da sua família, ou do seu departamento, do seu ministério, para paralisar você. Ou acontece um acidente, ou acontece uma coisa brava, e muitas vezes usando poder humano para tentar impedir você, para tentar neutralizar o plano que Deus depositou na sua vida. Satanás vai tentar usar um poder humano, uma força física. E aí, pior que isso ainda, verso 24. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. E cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. A batalha foi tão grande que a força das trevas conseguiu paralisar a construção da casa do Senhor. Primeira parte do versículo 24 nos diz: então cessou, paralisou, não continuaram. A batalha foi tão grande, a violência física chegou a tal ponto, que paralisaram o projeto de Deus. Conseguiram parar a construção da casa de Deus.
E é aí que a gente aprende algumas coisas e eu começo a mensagem. Satanás conseguiu vitórias parciais. E ele consegue, irmãos. Muitas vezes Satanás consegue vitórias parciais. Não se engane, meu amado irmão. Conquista parcial não é a vitória final. Vitórias parciais não é o fim da história. Não é a decisão definitiva. A obra do Senhor foi paralisada por causa da perseguição daqueles que queriam se aliançar. A obra foi paralisada na metade, obra inacabada. O diabo conseguiu vitórias parciais. E o mundo espiritual domina sobre o mundo físico. Em que o diabo está trabalhando para você não ser tudo que aprendeu aqui nesse culto, nessas palavras, nessas ministrações. Satanás está trabalhando na expectativa aqui, enquanto você está assimilando esta palavra, meu amado, ele quer paralisar a tua vida, quer paralisar o projeto, mas é exatamente nessa situação, numa vitória parcial do inimigo, que entra a atuação de Deus, infinitamente maior. Então, meu amado, agora para concluir, eu quero que você vá comigo para Esdras capítulo 6, capítulo 5 inteirinho. A obra foi paralisada, ficaram tempos, meses, dias parados, não conseguiram fazer, tudo foi fracassado, tudo foi paralisado. Mas depois do capítulo 5, quando entra no capítulo 6, capítulo 4, você vê toda a estratégia de Satanás, toda a atuação de Satanás, e ele termina dizendo a conclusão: a atuação de Satanás fez com que a obra fosse paralisada. Mas no capítulo 6, nós começamos a aprender como Deus atua e como Deus age depois de um tremendo ataque de Satanás. Capítulo 6, verso 1 a 6. Não se esqueça, no segundo ano do rei Dário, o rei Dário então deu ordem. Buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros da Babilônia. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Verso 6, presta atenção. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estais da além do rio, apartai-vos dali. Primeiro ponto. Deus muda o rei, muda o mandato. Acabou o mandato do rei que estava impedindo, do rei que paralisou a obra, acabou o mandato daquele homem, entra um outro rei. No segundo ano do rei Dário, no tempo em que Deus determinou, depois de um período, diz o verso 6, que todos os inimigos do povo de Deus, o rei assinou um decreto dizendo: manda eles saírem. E eu profetizo hoje na sua vida, que assim vai ser com a sua vida. O Senhor vai afastar
todos os teus inimigos do teu caminho. O Senhor vai afastar todos os teus inimigos que tentaram impedir o teu projeto. O Senhor vai afastar, vai usar vidas para mandar apartar do teu caminho todos aqueles que se levantaram contra ti, todos aqueles que se levantaram contra o projeto que Deus deu nas suas mãos, todos aqueles que se levantaram contra a vontade de Deus na sua vida. O Senhor hoje manda afastar todos os seus inimigos do caminho. O Senhor dá ordem: apartai-vos dali. E aí o rei Dário dá ordem ao povo de Deus: deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Presta atenção, verso 8. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não mais sejam impedidos. E eu quero declarar profeticamente na sua vida, segundo ponto, para os teus negócios, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para esta casa, não haverá impedimento algum, não vai haver impedimentos na tua vida, no projeto que Deus colocou nas suas mãos, não vai haver impedimento nenhum. Isaías capítulo 43, verso 13, Isaías 43, verso 13 nos diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agindo Deus, nada e ninguém pode impedir. Isaías 43, 13. Agora, segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Verso 6. E disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Irmão, quando o inimigo consegue algumas vitórias parciais, é um pequeno momento. Mas quando Deus se levanta a teu favor, Ele levanta contra todos aqueles que se levantaram contra ti. O inimigo, ele tem conquistas parciais, e você acha que foi paralisado, você acha que acabou, você acha que não tem mais jeito, você acha que a batalha foi perdida, a obra ficou pela metade, a obra foi inacabada. Meu amado, ela está inacabada até Deus se levantar, porque a hora que Deus se levantar, ninguém há que possa impedir, ninguém há que se levante contra Deus. Agindo Deus, nada e ninguém pode impedir. Está paralisado até Deus se levantar, porque a hora que Deus se levantar, todos os inimigos têm que sair e todo impedimento tem que sair do teu caminho. Jó capítulo 42, Jó capítulo 42, verso 2. Jó aprende isso na prática. Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Meu amado, Jó aprendeu, tudo que Deus tem projetado para você, não haverá impedimento algum. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Salmos 33, verso 9, Salmos 33, verso 9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Haja luz, houve luz. O Senhor tem poder para afastar todos os teus inimigos, e o Senhor tem poder para tirar todo impedimento contra a tua vida. Volta para Esdras capítulo 6, verso 8, para que não sejam impedidos. Verso 9. E o que for necessário,
como bezerros, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, como trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que nunca mais haja falta alguma. Deus não só moveu o coração do rei Dário para dar ordens, como Deus move o coração deste homem para escrever: nunca mais falte nada para esse projeto. Para que não haja falta. Então, profeticamente, eu quero dizer sobre a sua vida: Jeová Jirê sobre a sua casa, Jeová Jirê, o Senhor que supre todas as necessidades, o Senhor que é provedor sobre os seus negócios, sobre o seu serviço, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre o ministério. Jeová Jirê em todas as situações. Vai chegar o momento, meu amado, e o momento é este, em que Deus vai suprir todas as suas necessidades, e nunca mais você vai passar por necessidades, nunca mais você terá falta. Como nós muitas vezes somos incrédulos, como nós muitas vezes queremos racionalizar dizendo: mas meu Deus, nunca mais terá falta. Nunca mais faltará, nunca mais vai vir a provisão, meu amado, vai vir a provisão sobre os seus negócios, vai vir a provisão sobre os projetos. Quantos homens de Deus sem salários são mantidos por Deus? Com filhos, com famílias, e não morrem, porque o Senhor sustenta. Agindo Deus, quem impedirá? Quem que vai prover, Senhor? Ele é o eu sou, o provedor. Ele é o Senhor que vai suprir. Ele vai trazer estratégias para suprir todas as coisas. Pregamos muitas vezes e muitas vezes duvidamos da mensagem, mas será que Deus supre mesmo? Supre. Depois de uma vitória parcial de Satanás, da paralisação da construção da obra de Deus, Deus se levantou. E o Senhor diz: nunca mais vai faltar nada. Deus vai suprir todas as coisas. Irmão, você já imaginou? Deus tirou o povo dele do Egito, e Deus levou o povo dele para Canaã. Para chegar em Canaã foram 40 anos no deserto. Não 50, 80 pessoas, não 1.000, 2.000 pessoas, 2 milhões de pessoas sendo sustentada no deserto por 40 anos. 2 milhões de pessoas, que a roupa não faltava, a comida não faltava, o calçado não faltava. 2 milhões de pessoas no deserto, que não faltava água e não faltava maná. 2 milhões de pessoas. E você acha que o Senhor não tem condições de sustentar você? Ele é Jeová Jirê. Ele é o Senhor que supre. Ele é o Senhor que vai prover todas as coisas na sua vida. Verso 11, 10 e 11. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado pendurarão nele, e da sua casa se fará, por isso, um monturo. Isso é profético. É Deus agindo no mundo espiritual. Irmão, quando Deus se levanta, Ele decreta, Ele determina, e veja que o rei Dário assina uma ordem que ninguém podia se levantar para mudar aquilo que ele assinou. Quando Deus determina a tua bênção, não é macumba, não é trabalho, não é feitiçaria, não é magia negra, não é nada, meu amado.
Quando Deus determina um negócio ao teu favor, meu amado, não adianta, pode se levantar quem quer que for, pode se levantar, meu amado, quantas pessoas forem, Deus determinou a tua vitória. Então, meu amado, não adianta rogar praga, não adianta amaldiçoar, não adianta falar contrário, não adianta fazer trabalho, oferenda, não adianta nada, porque agindo Deus, nada e ninguém pode impedir. Em outras palavras, a partir desse momento, aquele que mexer contigo está mexendo com Deus e vai se acertar com Deus, vai prestar contas a Deus. Aquele que mexer com a igreja, mexe com Deus da igreja e vai prestar contas com a igreja, com Deus da igreja e não com a igreja. E se não sair do caminho, Deus destrói o inimigo. Veja que o texto é claro. E da sua casa, Deus não vai nem desperdiçar para pegar da casa de Deus. Não, da casa do inimigo mesmo. Arrancará um madeiro e pendurarão no madeiro. E da sua casa se fará um monturo. Sabe de uma coisa? Você não precisa nem desejar. Deus faz por justiça. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra do vivente. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. O Senhor é Deus que destrói os seus inimigos. O Senhor é Deus que tira todo impedimento. O Senhor é Deus que se levanta contra aqueles que se levantarem contra ti. Meu amado, o Senhor é Deus que vai de encontro contra aqueles que se levantaram contra a sua igreja. Verso 13. 6:13 de Esdras. Então, Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram, apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dário. O título da minha Bíblia diz: acaba-se o templo e é consagrada. Deus destrói, Deus afasta, Deus faz. E aqui eu aprendo uma outra boa notícia profética. Meu amado, Deus vai afastar os seus inimigos. Deus vai destruir aqueles que estão resistindo contra a ordem de Deus de saírem. E com outros, Deus, o próprio Deus, vai usar os inimigos para te abençoar. Quem que era Tatenai? Era aquele que se levantou contra. Aquele que não queria. Aquele que investiu para paralisar a obra. Existem, meu amado, situações que Deus
muda toda a situação, e Deus usa o próprio inimigo para te abençoar. Com alguns Deus afasta, com outros Deus destrói, mas existem outros que Deus vai usar para abençoar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Estavam te perseguindo, implacáveis contra a tua vida, Deus vai ajudá-lo para te ajudar, Deus vai ordená-lo para te ajudar. Saulo era perseguidor da igreja, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. Paulo, meu amado, aquele que queria matar os cristãos, se coloca na posição: estou pronto para morrer por ti, Senhor. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Os discípulos que andavam com Jesus não escreveram tanto como o perseguidor da igreja escreveu. Quase 2/3 do Novo Testamento é escrito por um homem que era perseguidor. E Deus muda esse homem, transforma esse homem, e abençoa e revela segredos que os próprios discípulos que andaram com Jesus não receberam. Verso 14, penúltimo. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Olha só que coisa linda esse verso 14. Vem um tempo de Deus na tua vida que tudo vai ficar a teu favor. Meu amado, isso é para quem crê e para quem toma posse, para quem quiser. Vem um tempo de Deus na tua vida, que toda adversidade Deus vai transformar a teu favor. Toda luta, toda guerra, todo levante. Tem hora que parece que vem tudo de uma vez. Meu amado, Deus está falando aqui profeticamente para aquele que crer e receber. O tempo de Deus em que todas as coisas vão ficar ao teu favor. No teu casamento, no comércio, no negócio, em todas as situações da sua vida, chegou. Vem um tempo de Deus na tua vida, que o Senhor está colocando tudo a teu favor. Vai soprar um vento de bênção na tua vida, um vento de vitória sobre a sua casa, um vento de prosperidade. A tudo aquilo que era difícil, o Senhor vai mudar este quadro e vai transformar esta situação, porque Ele é Deus e Ele ordenou a tua vitória, Ele assinou o decreto e a vitória do Senhor vai ser manifesta na tua vida. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará Ele também todas estas coisas? E para finalizar, verso 15. Acabou-se então esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado de Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, o resto dos filhos do cativeiro, fizeram consagração desta casa de Deus com alegria. Deus vai te sustentar para você viver esse tempo de vitória. Deus vai te sustentar para você pisar na promessa, para você viver a alegria do Senhor. A conclusão, meu amado, profética para as nossas vidas é a obra ser concluída, o projeto de Deus ser realizado, aquilo que Deus colocou no seu coração ser idealizado na sua vida. E no verso 22 nós vemos essa conclusão dizendo: celebraram então a festa dos pães asmos 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado. O Senhor mudou o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. A conclusão de toda essa luta,
toda essa prova, toda essa batalha que você está passando, é que você vai celebrar a vitória do Senhor. Ah, meu amado, você vai celebrar. E o que é celebração? Como que é que se celebra? O que é que se celebra? O diabo até consegue ter algumas vitórias parciais na tua vida. O diabo até consegue muitas vezes paralisar algumas coisas. Mas, meu amado, esse não é o final da história. O final da história é que você vai celebrar o cântico da vitória. Você vai celebrar a vitória de Deus na sua vida. Você vai celebrar. Uma grande porta se me abriu e há muitos adversários. Mas a resposta de Deus é que você vai celebrar a vitória do Senhor. Meu amado, te prepara para celebrar a vitória. Idealiza a vitória. Idealiza a celebração. Começa já a imaginar a celebração, quando essa bênção vier, quando essa situação se concretizar, nós vamos celebrar a vitória do Senhor. Talvez você ainda não esteja vendo as vitórias nas suas mãos, mas em nome de Jesus, pela fé, começa a contemplar a vitória, e já começa a louvar o Senhor pela vitória do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e vai chegar o momento em que você vai dar o brado de júbilo, e o brado de vitória, com a vitória do Senhor concretizada por completo na tua vida. O diabo pode ter conquistado situações parciais, mas a vitória final é do povo de Deus. O diabo pode ter feito algumas situações este ano que você tem analisado como derrotas parciais, mas a vitória que Deus tem é muito maior. A vitória que Deus tem é muito maior. E, meu amado, pela fé, começa a escutar o barulho da vitória, começa a escutar o som da vitória. Tem vitória de Deus para a sua vida, tem vitória de Deus para a sua casa, tem vitória de Deus para os seus negócios. A situação aparente pode ser derrota, mas Deus vai reverter isso de uma maneira que só Deus sabe fazer, e você vai celebrar a vitória do Senhor. A vitória parcial de Satanás não foi o fim, porque a tua vitória já foi cravada na cruz do Calvário, e agindo Deus, nada e ninguém pode impedir.